Você está sabotando sua própria riqueza. E o pior, nem percebe. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade e muito menos azar. É a forma como você pensa todos os dias, sem perceber. E isso está custando caro, muito mais caro do que você imagina. Preste atenção agora. Se você quer construir riqueza de verdade, não apenas ganhar dinheiro por um momento, mas criar algo sólido, estável, liberdade real. Então o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você vive e decide. Porque a maioria das pessoas está presa e nem sabe disso. Elas acham que o problema está fora, no salário, no país, nas oportunidades, na sorte. Mas isso é uma mentira confortável, uma desculpa elegante, que protege você de encarar a verdade. Porque o verdadeiro problema está dentro. Está nas pequenas decisões invisíveis que você toma todos os dias, sem pensar. Você diz que quer crescer, mas evita qualquer coisa que te desafia. Você diz que quer liberdade, mas continua escolhendo o caminho mais fácil. Você diz que quer dinheiro, mas não suporta o processo que constrói riqueza. E esse é o ponto. Riqueza não é construída no conforto. Ela nasce no desconforto que você evita. E toda vez que você foge disso, você está silenciosamente destruindo o seu próprio futuro, sem perceber. Pessoas inteligentes fazem isso o tempo todo. Não é falta de inteligência, é falta de controle. Controle emocional, porque a verdade é simples e dura. Você não perde dinheiro por falta de conhecimento. Você perde dinheiro porque não faz o que sabe que deveria fazer. E isso acontece todos os dias. Você sabe que deveria economizar, mas gasta. Sabe que deveria estudar, mas adia. Sabe que deveria agir, mas espera. Sempre espera. E esse depois nunca chega. E quando você percebe, anos passaram e nada mudou. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que ia mudar e não mudou? Quantas vezes você começou algo e parou no meio? Quantas vezes você sabia exatamente o que precisava fazer e mesmo assim não fez? Esse é o verdadeiro problema. Não é ignorância, é autossabotagem. E ela é silenciosa. Ela não aparece como um inimigo claro. Ela aparece como conforto, como distração, como justificativa, como cansaço, como hoje não dá. E parece inofensiva, mas não é. Porque enquanto você se distrai, o tempo continua passando. E o tempo não volta. Nunca. A maioria das pessoas não fracassa por grandes erros. Fracassa por pequenas decisões repetidas, todos os dias. É o gasto pequeno que vira dívida. É a procrastinação leve que vira atraso. É a escolha fácil que vira estagnação. E tudo isso, somado, destrói qualquer chance de crescimento. Agora entenda uma coisa que poucos aceitam. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais controle. Porque informação sem ação é ilusão. E ação sem controle é caos. Você pode assistir 1000 vídeos como esse. Pode ler todos os livros. Pode aprender todas as estratégias. Mas se você não controla suas decisões, nada muda. Nada. Pessoas disciplinadas parecem diferentes. E são. Elas não vivem no impulso. Elas não reagem o tempo todo. Elas pensam. Elas escolhem. Enquanto a maioria segue o que sente, elas seguem o que precisa ser feito. E isso muda tudo, porque sentimentos mudam o tempo todo, mas resultados vêm da consistência. Agora presta atenção nisso. Você não precisa estar motivado para agir. Você precisa agir, mesmo sem motivação, porque quem depende de vontade nunca constrói nada sólido. A vontade some, o cansaço vem, a dúvida aparece, e aí você para. Mas quem aprende a agir independente disso,
continua. E é aí que a diferença começa a aparecer. Não no talento, não na sorte, mas na capacidade de continuar quando ninguém mais continua. Esse é o ponto que separa quem constrói de quem apenas tenta. Agora pensa nisso. Você já percebeu como é fácil começar algo e difícil continuar? Todo mundo começa motivado, mas poucos continuam disciplinados. E é exatamente aí que a maioria falha. Não no começo, mas no meio. Quando fica difícil. Quando não tem resultado. Quando ninguém reconhece. É nesse momento que a autossabotagem aparece com mais força. Ela sussurra coisas como: talvez não seja para você. Depois você tenta de novo. Não vale tanto esforço. E se você escuta isso, você para. E quando para, volta para o mesmo lugar. De novo. Agora me diz, quantas vezes você já voltou para o mesmo ponto? Quantas vezes você recomeçou sem nunca avançar de verdade? Isso não é coincidência, é padrão. E padrão só muda quando você muda. Quando você assume controle. Quando você para de negociar com suas próprias fraquezas. Porque enquanto você negociar, você perde. Sempre. Você precisa entender isso de forma clara. A vida não recompensa intenção, ela recompensa execução. Não importa o que você quer, importa o que você faz, todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, principalmente quando ninguém está vendo, porque é nesse momento que o seu verdadeiro padrão aparece, sem plateia, sem pressão, sem validação. Só você e suas escolhas. E é aí que a maioria falha, porque sem cobrança externa, ela se perde. Mas quem cresce não depende disso. Age mesmo assim, continua mesmo assim, persiste mesmo assim. E isso constrói algo que poucos têm: respeito próprio. E quando você tem isso, tudo muda. Você para de aceitar qualquer coisa, para de viver no automático, para de se sabotar, porque agora você se leva a sério. E isso é raro, muito raro. A maioria das pessoas não se respeita, por isso quebra promessas. Por isso desiste, por isso vive repetindo os mesmos erros. Mas você pode sair disso agora, com uma decisão simples, mas difícil. Parar de se enganar, parar de justificar, parar de adiar e começar a agir com consciência. Não perfeito, mas consistente, porque consistência vence intensidade. Sempre. Não adianta fazer muito por pouco tempo. É melhor fazer o necessário por muito tempo. É assim que se constrói riqueza. É assim que se constrói qualquer coisa. Agora entenda isso. Você não está longe. Você está inconsistente. Essa é a verdade. E quando você resolve isso, tudo começa a mudar. Não de um dia para o outro, mas de forma inevitável. Porque consistência cria resultado. Resultado cria confiança. E confiança cria crescimento. É um ciclo. E você decide se entra nele ou continua fora. A maioria nunca entra, porque exige esforço, exige paciência, exige controle. E isso incomoda. Mas quem aceita isso, muda de vida. Agora pensa no seguinte: e se você parasse de se sabotar hoje? E se você começasse a agir como alguém disciplinado, mesmo sem ser ainda? E se você simplesmente fizesse o que precisa ser feito todos os dias? Sem drama, sem desculpa, sem negociação. Você tem ideia do que isso faria com sua vida em um ano? Provavelmente não, porque você nunca fez isso de verdade. Mas quem faz, se transforma completamente. E não é mágica. É construção, lenta, silenciosa, mas poderosa. Agora, escuta com atenção. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa parar de errar nas coisas básicas, parar de adiar, parar de fugir, parar de escolher o fácil. Só isso já te coloca à frente de muita gente, porque a maioria continua no automático, continua se sabotando, continua reclamando sem mudar. Mas você não. Se você chegou até aqui,
é porque algo dentro de você já acordou, você já percebeu, você já entendeu. Agora não dá mais para fingir. Ou você muda, ou continua no mesmo lugar. E a escolha é só sua. No final, é simples. Ou você domina sua mente, ou ela domina você. Ou você assume o controle, ou continua sendo levado. Ou você constrói riqueza, ou continua sabotando ela. Todos os dias, sem perceber. Então decide agora, sem esperar, sem pensar demais. Decide e começa, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mas começa. Porque quem começa de verdade, continua. E quem continua, vence. Se isso fez sentido para você, escreve aqui. Eu assumo o controle. E deixa isso registrado. Não para mim, para você, para marcar o momento em que você parou de se sabotar e começou a construir. Porque no final, riqueza não é sobre dinheiro, é sobre domínio. E quem domina a si mesmo, nunca mais volta para o mesmo lugar.